E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Rogério, receber a professora Renata. E olha, eu estou feliz da Renata vir aqui na TV, porque a Renata me ajudava lá no rádio. E quando a Renata vinha no rádio, gente, o pessoal ficava assim, gente, você está com a Ana Paula Valadão? A voz dela é igualzinha da Ana Paula. Tudo bom, Renata, querida? Joia? Tudo bom, que alegria Prazer. estar aqui, obrigada. Olha, você vai nos ajudar muito aqui, a Renata, você dá aula de história da igreja, não é isso, Sim, Renata? sim. Então vai nos ajudar a entender isso aí. Parece que na história da igreja teve até alguns homens, alguns pensadores que pensavam que tinha dois, né? Sim, exatamente. Essa ideia, ela começa ali no inicinho da igreja primitiva, né? E o primeiro nome que se destaca para mim é Marcião. Né? Que não é o pastor Márcio, é Marcião. Não confunda. Marcião, até mesmo Orígenes, né? Com a ideia mesmo de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo, né? Do Antigo Testamento, um Deus mais sanguinário, justiceiro, mau até, né? E o Deus do Novo Testamento como o Pai de Jesus, o Pai amoroso, bondoso, perdoador. Mas você está falando isso aí, tem gente que está pensando aqui agora, muitos estão pensando, mas não é assim não? Não. E aí o pastor Rogério vai também nos ajudar, né? Pastor, porque você acha com Marcião e Orígenes também. Quer dizer, então na história da igreja, várias pessoas já tiveram essa interpretação. Sim. Né? Então, assim, não é uma coisa de pensar assim, hoje em dia não pode ter gente que pensa assim. Eu acho que tem muita gente que pensa assim. Com certeza. E qual será a maneira, ou como a gente pode desfazer essa impressão, pastor? Através de algumas leituras assim, bem rápidas, né, das Escrituras, principalmente do Velho Testamento, quando você vê em Gênesis capítulo 5 e 6 que Deus ele destrói a humanidade, né, somente preservando 8 pessoas, e alguns outros relatos, né, contra os amalequitas, por exemplo, mandar matar todo mundo, inclusive crianças, né, tudo aquilo que acontecia historicamente no Antigo Testamento, a pessoa ela pensa que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, perverso e irado, né? E aí quando começa a ver Jesus, entende que é um outro Deus, um Deus amoroso, igual a Renata já acabou de dizer. Mas a gente vê que não é questão de dois deuses, é o marcionismo, né, que falava que era dois deuses, o Deus do Velho e o Deus do Novo. Mas a gente começar a levar as pessoas ao entendimento de que Deus ele se revela progressivamente. A revelação de Deus é progressiva. Então, para a gente entender melhor essa situação toda do Deus do Antigo Testamento, a gente tem que ver que o pensamento humano era muito diferente. A forma como o homem vivia antigamente era uma forma primitiva. O homem ele era da terra, ele não tinha aquele entendimento do amor, ele era agressivo, ele lutava, ele era rude, ele lutava pela sobrevivência, ele tinha que disputar a terra. Então, como que Deus pode se revelar, sendo que aquilo não caberia na mente humana? Então, é uma forma de revelação. Deus começou a se revelar de uma forma no Antigo Testamento. Essa revelação foi sendo progressiva até culminar na vinda de Jesus, que a Bíblia fala que é a exata expressão do ser de Deus. Renato, no caso da história, né, no primeiro, segundo século, será que o judeu, por ter essa leitura do Deus Jeová, como talvez mais rigoroso, talvez não aceitou Jesus muito por isso? Será que tem a ver? Tem sim. Na verdade, o Novo Testamento ele vai cumprir, né, muita coisa que foi dita no Antigo Testamento. E é justamente por não compreender, né, Jesus na sua figura de amor, trazendo o reino de Deus. Então, de alguma forma, foi algo incompreensível, né? E aí, por isso, Jesus ficou aqui no Ministério Público 3 anos para tentar tornar o mais compreensível possível. Eu até estava refletindo sobre isso desde ontem, para vir aqui, né, estar com vocês, e eu lembrei de um texto que está em João. No Evangelho? No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vai dizer assim que ele é a exata expressão do Pai, né? As pessoas perguntaram, mas e o Deus Pai? Ele falou, poxa, né, você não viu o Pai ainda? Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Talvez esse é o texto principal que mostra para nós o quanto que é a mesma pessoa. Mas essa leitura do Deus severo...
é muito presente hoje em dia também. Sim. Não é só nos judeus do antigo, Sim, né, da igreja primitiva. Sim. Né, porque muitos veem assim, sabe? Eu estava até ontem, tinha um programa de esportes que o Galvão Bueno faz, como é que chama? Fininho, você que vê esportes, como é que chama o programa do Galvão Bueno, Fininho? Fininho, Bem Amigos. Fininho vê todos os programas da concorrência, né, Fininho? O Bem Amigos. Tinha uma banda, não vou nem citar o nome da banda, não, porque o nome da banda é indecente. Mas estava cantando, falando um negócio de Deus lá, que Deus, como é que é? A música fala que Deus tem que puxar a barba branca de Deus. Eu não lembro. Poxa. Então, assim, no senso comum, parece que Deus está lá no céu, mas é um ser que tem uma barba branca e um Deus, sabe, punidor e tudo mais. Hoje em dia tem essa leitura. Né? Na verdade, até o texto que eu me referi é João 14, verso 8 e 9, né? Ele diz, quem vê a mim vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, né? Se você está me vendo, você está vendo o Pai. Mas isso devia ser muito ofensivo para o judeu, né? Quando o judeu ouvia isso, né? Exato, e por isso ele rejeitava isso, né? Bom, eu acho que algo que possa ajudar as pessoas a interpretarem Deus no Antigo Testamento como um Deus amoroso também, vamos supor, se a pessoa se apegar ao livro de Levítico, por exemplo, né, nos capítulos 18, 19 e 20, que vai falar das atrocidades, né, das relações sexuais ilícitas, pais matando seus filhos, as suas crianças. Então, você entende um pouco mais, né, se você mergulha na palavra de Deus, o porquê Deus agia, né, daquela forma. Por exemplo, para Deus mandar destruir, né, e destruir os cananeus, foram 400 anos de chance Deus dando. Né? E existem também textos na palavra de Deus no Antigo Testamento que, se você torcer ali, o texto pinga amor. Mas é interessante você né? estar falando disso. Quanto tempo que foi de tolerância? 400 anos. Eu não sei se vocês ouviram a frase atribuída ao Billy Graham. Porque às vezes saem frases que a gente não sabe a origem, né? Fala que mas não é. Às vezes pode ser de Lutero, pode ser de Santo Agostinho, não sei. Mas vocês ouviram essas frases? Alguém falando que foi o Billy Graham que disse isso. Que se Deus perdoar essa geração por causa da imoralidade, sobretudo sexual, porque hoje tem tanta imoralidade sexual que é uma coisa absurda. Absurdo. E segundo a frase, né, do Billy Graham seria, se Deus perdoar essa geração nossa, contemporânea, Deus vai ter que pedir perdão pro pessoal de Sodoma e Gomorra. Né? Aí eu fico pensando, a pessoa fala, Deus não existe, Deus está deixando isso acontecer, mas é interessante que você está falando, não de uma tolerância no sentido... de chances mesmo, do amor do Senhor, né? Por exemplo, aí fala assim, o Deus do Novo Testamento é diferente. Vamos para Atos 5, e Ananias e Safira? Foi fulminante o negócio ali. Né? E já era, como diz, né, Novo Testamento, já era Jesus, né? Já era um novo tempo na igreja primitiva. Então, o que a gente precisa entender é que, de fato, Deus não compactua com o pecado. Né? E ele ama o Deus do Novo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Será que a gente, pastor Rogério, mesmo. Desculpa, mas será que talvez também nós tenhamos uma leitura errada do Deus do Novo? Olha, eu estou falando Deus do Novo, Deus do Velho, como se fossem dois. Como se fossem dois. Mas de Deus, a partir do Novo Testamento, será que também não tem uma leitura enviesada? A Renata mencionou, por exemplo, Atos 5. Né? E me parece que hoje em dia há uma... Sabe aquela coisa da graça barata? Exato. Parece que hoje em dia... Né? Se a gente for olhar, por exemplo, Levítico, capítulo 20, verso 10, eu acho, fala sobre adultério, né? O homem que cometer adultério, ele será morto, tanto ele como a mulher. Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, né, no Sermão da Montanha, Jesus fala, olha, se você olhar com a intenção, você já cometeu. Então, essa diferença que alguns entendem, no sentido de que aqui está mais light, a graça é barata, não é bem assim. É pior. Não é? Jesus ele começou a trazer uma seriedade bem maior. Ele agora ele está falando, nível, exatamente, né? agora é interna, a situação dentro do coração. Mais severo. Aí você Exato. falou sobre o Ananias e Safira, Romanos capítulo 1 fala sobre a consequência de você rejeitar a Deus. E no final, o próprio Jesus diz também, aquele que não me aceita, aquele que não me recebe, ele já está condenado, ele já está julgado. Então, o julgamento do Antigo Testamento, ele perpetua. Agora, só que em Jesus nós podemos anular, Deus anula aquela condenação em Jesus. Mas Jesus, continua. Não quer dizer que a partir de Jesus todo mundo está liberado. E a gente vê, né? Carlos, que Deus ele é criador. Então, se ele é criador, ele faz o que ele quer. A gente não tem essa consciência da soberania de Deus e que Deus ele pode fazer o que ele quer.
Se eu, por exemplo, te pegar corrigindo seu filho, você tem filho pequeno? Não, meu já Não, estou bem a Renata grande. tem. A Renata tem uma filha de 3 anos. Se alguém pegar a Renata corrigindo a filha dela, né, com uma certa severidade, vai olhar e falar assim, mas que mulher maldosa, que coração duro, não é? Mas ela conhece o coração da filha. Ela sabe a necessidade daquela correção. Sim. Então a nossa leitura hoje, a nossa interpretação é equivocada. Né? Deus, ele sempre agiu com amor. A Renata falou sobre vários versos do amor de Deus e da misericórdia. Em todo tempo a gente vê isso. Isso está falando, pastor, estou lembrando aqui, pastor Rogério e Renata, em Hebreus o texto é muito claro, né? Que Deus corrige ao filho que ele ama. Se vocês estão sem correção, vocês nem filhos são, né? E interessante você comentar de Hebreus, porque Hebreus, a pessoa só vai entender Hebreus se ela lê Levíticos. Né? Do mesmo jeito, Romanos, ela só compreende Romanos se ela lê Êxodo. Né? Especialmente. Perfeito. Então, o tempo inteiro, os 2 testamentos, eles são completos, mas ele é inconcluso, né? Ele tem sua conclusão no outro. Sim. E é interessante porque as pessoas já estão mandando várias mensagens aqui para o nosso WhatsApp, 31984029756. O Juliano, de Belo Horizonte, Juliano Nabayer, ele é teólogo e psicólogo. Obrigado, viu, Juliano? E ele que mora aqui no bairro Vista Alegre, se eu não estou enganado, é região oeste aqui de Belo Horizonte. Sim. É isso mesmo, né? Sim, região oeste, sim. Né? O Juliano diz assim, Deus, na minha opinião, na lei e na graça, é o mesmo Deus. Porém, se revela ao homem na proporção que a humanidade necessita. O pastor Rogério falou da questão da revelação progressiva. É mais ou menos por aí, pastor? Sim. É como se Deus ele não tivesse como, não que ele não seja capaz, mas ele não tem como. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. A forma como a Renata corrige a filha dela hoje não vai ser a mesma forma como ela vai corrigir daqui a 15 anos. Por isso que você perguntou se meu filho é pequeno, porque com certeza não é. Diferente. É diferente. Vai ser diferente. A criança não será capaz de receber uma... Ela não tem entendimento para isso. Foi como Deus veio fazendo com a humanidade. Até culminar... é como se Deus tivesse feito assim, agora eu vou descer e eles vão me conhecer verdadeiramente. E ele fez isso através de Jesus. Ele veio, João capítulo 1, né? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, o mesmo Deus do princípio é o Deus agora. Jesus, né? Criador. Ele se encarnou, é Deus aqui entre nós, mostrando quem é esse Deus. Perfeito. A Lorena, da Bahia. Lorena, fala a sua cidade, nós estamos aqui conhecendo todo o Brasil. Ontem tivemos aqui a missionária que veio de Itabuna. Inclusive, deixa eu até ver, agora eu faço questão, porque teve um ouvinte, eu falei que papai nasceu em Itagi. Itagi é uma cidade do interior da Bahia, perto de Jequié, também perto de Itabuna. Quem que é? Aqui, ó. A Márcia e o Fábio, que são da cidade de Itagi. Olha, um grande abraço. Eu fiquei super feliz de saber que vocês assistissem o nosso programa. Cidade de Itagi, cidade linda. Vovó, que já faleceram, né? Eles moravam aí na Fazenda Pau Brasil, pertinho de Itagi. Mas então a Lorena da Bahia, ela fala assim, Deus é amor e justiça. Só existe um Deus. Às vezes as pessoas veem Jesus só como Deus de amor, não de justiça. Onde a gente vê justiça na prática e no discurso de Jesus? Por exemplo, João capítulo 8, na questão da mulher pega em adultério, Jesus ele aplicou a justiça, só que ele aplicou a justiça com amor. A justiça deve ser aplicada com amor. Deus sempre tentou fazer isso. A Renata falou sobre o tempo de arrependimento que Deus deu para todo mundo. Era sempre assim, Deus anunciava um juízo, falava para arrepender e depois, se tivesse arrependimento, tinha restauração. Mas, por exemplo, no dilúvio lá, né, se você citar no Noé, né, pastor Cristóvão, a gente vê só justiça ali, não vê amor, né? Onde tem amor? O amor ali? Conservando 8 almas. Preservação, exato, do que foi preservado. Né? Até os animais, um casal de... de tudo que precisava para recomeçar. Interessante. Vocês viram aquele filme Noé que saiu? Sim. Ô, gente, que filme é uma tristeza, cara. Até Tubalcaí entrou na arca. Eu falei, gente, eles mudaram a Bíblia toda. Ô, preguiça, viu? Preguiça. Verdade. Oh, Jesus. Olha, mais mensagens chegando aqui. Tem uma pessoa que mandou mensagem, não disse o nome. Manda o nome pra gente, pra eu saber quem foi. Vejo que no Antigo Testamento Deus parecia se revelar mais intimamente, como, por exemplo, com Moisés e o povo de Israel. Sendo assim, o maior peso da sua mão, já no Novo Testamento, Deus é o mesmo, mas a forma como ele se relaciona e julga e se revela é diferente com cada filho, dependendo do relacionamento com cada um. Vocês veem uma diferença de tratamento, se de antigo para novo?
de Deus. Eu vejo assim, por exemplo, que a questão da presença de Deus, em Jesus, Deus se revelou, né, como no Filho. Mas corporeamente, exato. Quando Jesus é assunto aos céus e Deus Espírito vem, Deus passa a habitar no homem, né? Essa progressividade, mais íntimo ainda. Os discípulos que estavam mais próximos de Jesus receberam mais revelação, né, ou mais entendimento a respeito de Deus. Então, essa proximidade de relacionamento, eu acho que tem influência muito grande, né? Exato. E se no Antigo Testamento aconteciam coisas tipo extraordinárias, né? Exemplo, Elias na caverna e Deus sobre a questão do vento, né? Do furacão, não sei o quê, um vento forte, de repente uma brisa. São coisas, às vezes, que a gente não vive né? Aqui hoje, um exemplo. Mas, em contrapartida, hoje a gente se tornou, então, templo do Espírito Santo, né? Jesus, nós somos o tabernáculo de Deus, né? Então, não é menos nem mais, aliás, é mais íntimo, é diferente. É algo mais íntimo do que ter, né, o próximo talvez Deus mais dentro. forte. Por isso, até. assim, sabe que eu tenho uma dificuldade? Vou entrar até na questão de aqui, como eu estou com professores do CTMDT, né, porque a sigla é grande, né? Nós somos 3 professores. Vou entrar na questão teológica, né? Inclusive, é uma matéria que eu vou dar esse ano lá. Eu vou dar teologia própria, né? E cristologia. Mas uma outra, que é soteriologia, a questão da própria salvação. Eu tenho muita dificuldade de pessoas que permanecem numa vida de pecado. Não da pessoa que, eventualmente, escorrega, peca e se arrepende. Um acidente de percurso. Mas eu entendo que uma pessoa que tem uma vida, uma conduta de pecado, eu entendo, a minha opinião, que essa pessoa nunca conheceu a Cristo. Se ela tem uma vida de pecado. Porque se ela conheceu a Cristo, esse tempo não se prolonga. Deus abreviou o tempo dessa vida. Porque, na carta de João fala assim, olha, aquele que conhece o Pai não vive na prática do pecado. Até porque a graça de Deus ela é irresistível. Isso. Né? Não tem como. Viva João Calvino. Peguei a Renata Ele se alegrou agora, ele se alegrou. É bíblico. Ô, Vanessa, nós temos perguntas das pessoas das ruas, Vanessa? Temos algumas. Algumas? Hoje sua voz está alta. Eu estava ouvindo um programa no YouTube, inclusive nossos telespectadores quiserem rever nossos programas, pode entrar lá no site da Rede Super, clicar em bate-papo, vídeos, e você vai ver nossos vídeos. Eu vi um que sua voz estava baixa, sua voz é tão bonita, Vanessa. Você tem que falar mais alto, entendeu? Muito obrigado. Muito obrigado? Muito obrigada. Você está feliz com essa média que eu estou fazendo contigo? Muito obrigada. Só vai falar muito obrigada. Muito obrigada. Vamos soltar então a pergunta, mas não responda agora não, tá? Responda depois do intervalo. Vamos à pergunta, Vanessa. Eu me chamo Ziel, moro em Betim. Eu queria saber como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Olha só porque eu falei soteriologia, é uma pergunta de soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação, estudo da salvação, não estudo dos solteiros não, viu gente? Só para esclarecer, a gente pensa é soteriologia. Então vamos saber isso. Boa pergunta. Depois do intervalo, pastor Rogério, Renato Dolabella vão responder sobre como era a salvação no Antigo Testamento. Vamos lá. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, hoje recebendo a professora do CTMDT e teóloga Renata Dolabella e o pastor Rogério o quê mesmo? Moreira. Rogério Moreira. Eu não vou arriscar não, porque às vezes eu troco sobre o nome dos outros. Estamos batendo um papo muito interessante sobre Deus. São 2 deuses, já aprendemos que não são 2 deuses, antigo e novo não, é o mesmo Deus. Agora, um dos nossos colaboradores aqui mandou uma pergunta das ruas muito interessante sobre salvação relativa a Deus. Parece que aquela tese assim, será que Deus salvou alguém no Antigo? Por favor, solte de novo a pergunta que veio das ruas. Eu me chamo Ziel, moro em Betim. Eu queria saber como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Boa questão do Oziel. Inclusive a Renata aqui no intervalo, a gente continuou com o bate-papo, ela até traduziu um pouquinho isso aí. Qual que é a questão que as pessoas têm, Renata? Você tinha explicado assim, parece que as pessoas acham como Jesus veio depois, né? Exato. Como a nossa mentalidade né? Que é a boa nova. Né? Qual que é a boa notícia? Jesus veio e morreu por nós na cruz para nos salvar, para nos perdoar os pecados, né? Então, a gente tem a impressão, o ledo engano, né, de pensar que antes de Jesus não havia salvação, né? Porque a história foi marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Ele morreu, historicamente, no 1º século. Exato.
Mas aí, o que eu comentei é que a gente tem um texto, né, em Apocalipse que diz que o Cordeiro ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Né? E eu sei que dá um nó na cabeça de muita gente. Foi no primeiro século ou foi antes da fundação do mundo, né? Justamente porque aí é uma questão temporal, né? O que é tempo para nós e o que é tempo para Deus, né? Ou seja, partindo dessa premissa, a gente pode dizer que há a salvação de Deus disponível desde o Éden. E como é que o povo era salvo no Antigo, pastor Rogério? Isso é interessante porque, inclusive, vai quebrar essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, né? Um Deus irado. Porque logo após a queda, né, Gênesis 3,15, Deus já promete a salvação através da semente da mulher. Então, é o proto-evangelho, né? Então, a graça de Deus, o amor de Deus sendo manifesto logo de cara ali, logo depois da queda. Então, como eles eram salvos no Antigo Testamento? Eram salvos pela esperança dessa semente, a esperança do Redentor, a esperança no Messias. Não era através da obediência à lei, como muitos pensam, mas era através da esperança naquele que haveria de vir. E porque criam, né? Abraão creu. Isso foi imputado por justiça. Uma crença naquele que haveria de vir. Exato. Ótimo. Nós estamos recebendo mensagem do... Como é que é o nome? Da Lu. Lu, obrigado, viu? Bom, eu acho que é a Lu, porque não tem artigo aqui. Bom, se for o Lu também, tá valendo. Que é de Simões Filho, na Bahia. Estamos com uma audiência muito legal na Bahia. O Lu, ou a Lu, diz assim, tem um amigo que me perguntou se Jesus é Deus, por que Jesus orava para ele mesmo, se ele é Deus? E como é que Deus pode se dividir em três, se ele é único? Eu respondi a ele que Jesus veio ao mundo sendo 50% Deus e 50% homem, para nos mostrar que precisamos de Deus para preencher aquilo que nos faltava. Por isso, Jesus, como homem, buscava a Deus, mesmo sendo ele Deus. Ele desceu como homem, se desfazendo toda a glória e poder. Minha pergunta é, eu dei a explicação certa ou não? Porque essa pergunta nos confunde. É a Lu, que no final coloca obrigada pelo programa maravilhoso que eu amo. Obrigado, Lu. É uma questão teológica. Complexa. Porque tem essa tese mesmo, que Cristo, que a Lu explicou, Cristo é 50-50, né? 50% Deus, 50% homem. Ô Lu, essa discussão, a Renata só da igreja, foi alguns concílios que discutiu isso, né, Renata? Exato, e chegou-se à conclusão de que Jesus não era meio a meio, ele era inteiro. 100%. Ele era 100% Deus e 100% homem. Nós temos até uma expressão na teologia, né, da questão teantrópica, né, que Jesus tinha a natureza teantrópica, teos, Deus, e antropos, homem. Ele era totalmente homem, totalmente Deus, né? Completo nas suas duas naturezas, né? E é como se essas duas naturezas elas coexistiam harmoniosamente, né? Não tinha um botãozinho, tipo, aciona o 100% Deus, aciona o 100% homem. E com certeza nada na palavra de Deus é por um acaso. E é interessante que ele era 100% Deus, mas não era 100% Pai. Exatamente. Né? Porque essa que é a questão, né? Exato. Deus triuno, nós tendemos a querer explicar, né? Qualquer um de nós, inclusive a Lu também, né? E a amiga da Lu que perguntou, o amigo, né? Porque a gente tenta, na nossa mente cartesiana, moderna, de dividir as coisas, aí começa aquela discussão da trindade. Que não é um triteísmo, exato, né? Não são três deuses, apesar de serem três pessoas. Exato. Ele era essencialmente, ele é totalmente Deus, mas o Deus Pai continuava sendo Deus Pai, Deus Espírito continuava sendo Deus Espírito. Exatamente, ele era 100% Deus Filho. Perfeito. Boa tarde, aqui é a Carla de Lafayette, acho que é a Conselheiro Lafayette aqui em Minas. Isso. Quando posso saber que é um falso profeta? Como é Deus que mostra se a pessoa é um falso profeta? E aí ela mandou a pergunta sobre se o pastor vai retirar isso do altar. Carla, eu vou fazer o seguinte... eu vou pedir a nossa produção para fazer um programa sobre profecia, sobre profeta e falso profeta, tá? Para a gente não perder o foco do programa de hoje, que nós temos algumas perguntas sobre essa questão de Deus Antigo, Deus Novo Testamento. Inclusive, eu vou pedir para a gente ouvir mais uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá? Meu nome é Denis, sou da cidade de Santa Luzia. Jesus também estava presente no Antigo Testamento? E aí? Deixo com vocês. Vai lá, pastor. A gente tem algumas manifestações, né, que a gente chama de teofania,
ou tem um outro nome. Cristofania também? Cristofania, quando é Jesus, especificamente, né? A gente tem algumas manifestações, sim. Mas, independentemente de manifestações, no sentido físico, ele sempre esteve presente. A Renata acabou de dizer que ele morreu antes da fundação do mundo. Exatamente. Ele sempre esteve presente. Em toda a história da raça humana, ele esteve presente. Agora, vocês acham, aí é um puro achismo, nós estamos batendo papo, a gente pode achar Sim. o que for. Você não sabe aquela passagem de Daniel, da Cova dos Leões? Sim, sim. É o quarto homem. É uma das manifestações, né? É possível, né? É possível. Sim. O anjo, né? Na Cova dos Leões, não, acho que foi da fornalha, né? Fornalha, Da fornalha. Exato. Eu estou misturando os problemas. Sadraque, Mesaque, Abednego. Estou misturando aqui. Quarto homem da fornalha de fogo. Isso, Exato. Joia. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas. Kênia, de Justinópolis. Eu queria saber se o Antigo e o Novo Testamento têm a mesma importância ou se um tem mais importância do que o outro. Eu até costumo brincar, os pastores conhecem a minha esposa, né? Espero que a Silvia esteja vendo o programa, um beijo para ela. Um beijo! Ela deu aula hoje cedo lá no CTMDT, de História de Missões, né? Um beijo para a Silvia. E a Silvia sabe que é uma brincadeira que eu faço com ela. A igreja de origem, a minha igreja de origem, a igreja presbiteriana, a igreja de origem da Silvia, chama-se Igreja Neotestamentária. É uma igreja que atua mais no centro-oeste brasileiro, oeste paulista. Eu brincava com a Silvia, né, que tinha uma cerimônia de iniciação na igreja dela lá, que era rasgar o Antigo Testamento. É pura brincadeira, né? Eu já preguei na igreja da Silvia. Mas esse nome, Igreja Neotestamentária, para alguns pode parecer assim, não vale o Antigo Testamento. Como é que é isso? O Novo é mesmo mais importante? Bom, eu não vejo dessa forma, né? Senão a gente teria um testamento só na mão. A gente tem a Bíblia, né? São 66 livros. Então, é a palavra de Deus igualmente, é a palavra de Deus atual e relevante e inspirada para nós hoje igualmente. Né? O que falta muito é a compreensão das pessoas, né? O Novo Testamento acabou se tornando mais fácil de ler. Né, porque é aparentemente mais fácil de ser compreendido. Por isso é importante o estudo da teologia, né, como que a mente abre, né, como que quando às vezes, exemplo, né, do Novo Testamento, que é um versículo que todo mundo lê, a maioria das pessoas, né, e passa assim, Gálatas 4:4, né, e na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher debaixo da lei. Que as pessoas tivessem ao menos noção, né, do contexto histórico que está inserido nesse versículo. A plenitude dos tempos. Né, eu dou quase um mês de aula sobre a plenitude dos tempos, né, com riqueza de detalhes, quer dizer, e aí vale a pena ressaltar, né, as pessoas que estão nos assistindo, procure estudar, né? Teologia é uma bênção. Abre a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento e a gente fica mais ainda apaixonado por Jesus, mais crente. É verdade, é verdade. Eu acho que é uma questão assim, muito séria, porque assim como você tem boas faculdades de medicina e faculdades que não são boas, você tem boas faculdades de engenharia que não são boas, há bons cursos de teologia e há cursos que não são bons. Então, eu acho que é importante você pedir a orientação ao seu pastor, ao seu líder, à sua pastora, para que indique um caminho para um bom curso de teologia, porque nós temos ótimos cursos de teologia bíblicos, né, baseados na propaganda da Lagoinha Planalto. Pois não, pastor. Começamos semana passada, domingo, um curso teológico de 2 anos, de pastor? 9 às 11, todo domingo. E matérias teológicas. Que horas? De 9 às 11. Lagoinha Planalto fica na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 630. E vou até aproveitar e convidar a Renata uma hora para dar uma das matérias lá para nós. Estou à maravilha! disposição, obrigada. Isso, para quem. Mas não é só para membro, não, né? Não é só para membro. Na verdade, tem mais gente de fora do que da própria igreja. Então, não só da região ali da Pampulha, né, que é onde fica o bairro Planalto, mas todos que se interessarem. Você podia deixar o telefone de contato, pastor? Você sabe de qual? O meu mesmo, né? Porque 3785-3342. Eu vou pedir até nós temos o nosso querido Samura, que é o gerador o que gera os caracteres lá. Samura, você vai colocar de novo, o pastor vai falar devagarzinho. Como é que é? 3785-3342. Ou 99304-6655. Logo vai aparecer na tela aqui. É o telefone do pastor Rogério do Lagoinha Planalto, um curso teológico, então um curso de qualidade. E é importante isso, porque estudar teologia, a gente se estuda teologia com professores que são ligados à palavra, poxa, a gente sai mais edificado, né? Mais feliz. Teologia não é um remédio ruim, né? Não é uma dipirona, né?
É algo assim que, igual a Renata falou, que contribui muito, abre o nosso entendimento. Eu acredito que aumenta a fé. A gente estava comentando aqui que antigamente falava que, cuidado, o seminário é um cemitério, né? Te esfria, mata a sua fé. E a gente vê que é o contrário. Verdade. Perfeito. Nós estamos recebendo muitas mensagens, agradecendo aqui. A mensagem do Gerson Ângelo. Renato, você até mencionou a questão de livros do Antigo Testamento que ajudam a compreender o Novo, né? Você citou Romanos e Êxodo, não é isso? Exato, Levíticos e Hebreus. Levíticos e Hebreus. O Gerson Ângelo, né, fala assim, boa tarde, Êxodo versus Romanos é graça contra a lei. É mais ou menos isso? Ajuda você a compreender os ensinamentos de Paulo, né? Porque se você se apega aos ensinamentos de Paulo sem conhecer a lei de Deus, né, no livro de Êxodo, expresso de uma forma tão clara, dificulta seu entendimento. E mais perigoso que isso, não só dificulta, como você pode acabar tendo uma interpretação equivocada e descambar para uma coisa que não é bíblico, né? Então, sempre que você lê um texto do Novo ou do Antigo, da Bíblia, da Palavra de Deus, e você não entender, busque, estuda, né? Tudo que está na Bíblia está de uma forma tão clara, mas o contexto histórico, tudo ajuda muito a abrir a mente. Tem livros excelentes, tem sites, né, muito bons para a gente recorrer. Tem que tomar cuidado também, né? Porque a internet é um perigo. É verdade. Mas eu acho que é sempre buscar orientação da liderança também. Eu acho que sempre é importante. Exato, fundamental. Né? Buscar a orientação dos pastores, das pastoras, dos líderes. Para saber, olha, esse site é bom, porque também acontece isso. Né? Bom, a Meire, ou Mari, não sei, né? Ela é da cidade de Marabá. Se a Marabá que eu conheço é do Pará. Eu conheço Marabá. E ela fala assim, bom dia, o programa de vocês é riquíssimo. Obrigado, viu, Mari, pelas palavras. Ou Meire. Gostaria que vocês me explicassem um pouco sobre Marcos 8, 32 e 33. Mari, ou Meire, manda especificamente a questão, porque nós estamos no bate-papo aqui, se a gente for procurar o texto, tá? Seja mais específico, assim, qual que é a questão, tá? Que aí eu passo para a Renata e para o pastor Rogério. Quem manda mensagem também é da cidade de Cardoso Moreira. Gente, eu não sei onde é Cardoso Moreira. Vocês sabem? Não. A missionária Maria Leia, diz qual é o estado, de repente é Minas, né? São mais de 700 municípios, mas obrigado, missionária Maria Leia. Ela é da Assembleia de Deus, bênçãos, irmãos da Assembleia, sempre ligados na gente. Ela pergunta uma coisa muito legal, a missionária Maria Leia. Qual a necessidade de Deus ter tantos nomes na Bíblia? Sobretudo no Antigo Testamento. É isso, é aquilo, né? Jeová isso, Jeová aquilo. Sim, cada um desses nomes tem um significado, é isso? Sim, eu vou começar a ser completo. Sim. Isso é parte daquela manifestação de Deus do seu próprio caráter, dos seus atributos, né? Jeová Roi, que é Deus, o Senhor é meu pastor, não é isso? Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Rafa, o Senhor é cura. É o Shaddai, Jeová Jireh, né? Tudo isso é manifestação, né, do caráter. Né? Mas não está falando que são vários deuses. Não, traz a nossa memória, a nossa lembrança, os atributos de Deus. Né? Até porque o nome é uma coisa muito forte, né? Porque Deus, quem é o seu? Qual que é o seu nome? Eu sou. Né? Isso é muito legal. E aí eu sou o quê? Eu sou, né, o Deus que te cura, o Deus que te salva, eu sou sua bandeira, eu sou sua justiça, né? Eu sou sua paz. Eu costumo, assim, conversar com as pessoas e dizer assim, por exemplo, o Cássio é um só. Tem um Cássio que é o pastor da igreja, tem um Cássio que é professor, tem um Cássio que é pai dos meus filhos, marido da minha esposa, Cássio que apresenta esse programa. É um Cássio só. Né? Eu sou apresentador, eu sou pastor, eu sou professor. Exato. Né? É um Cássio só. É um bom exemplo. Porque assim, às vezes a pessoa pensa que são vários deuses, nós somos politeístas. Né? Não é o caso. Não é. Eu creio que nós temos mais perguntas vindo das ruas. Vamos lá? Meu nome é Gilmar, eu sou de Belo Horizonte. Queria saber se o Espírito Santo é exclusivo do Novo Testamento, ele está presente no Antigo também. E aí? Então, a gente tem isso claro em Gênesis, né? Na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Não dá para render muitas respostas, até porque o programa está acabando, mas sim, ele estava presente, sim. Por exemplo, quando falava assim, por exemplo, Davi, no Salmo 51, ele fala assim, Deus, não retires de mim o teu Espírito.
Exato. É uma questão interessante, né? Mas a presença do Espírito ou a atuação do Espírito nas pessoas é diferente do Antigo para o Novo, né? Sim. A questão da habitação, né? Que dá a entender que o Espírito não habitava no homem, né? Só a partir de Jesus, ali em Atos, né, por exemplo. Jesus, quando ele se apresentou aos discípulos, soprou sobre eles, né? Mas até então era uma visitação do Espírito Santo. Até que ele veio habitar em nós, através de Jesus. É o que a gente entende, né? Perfeito. Estão bombando as perguntas aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu tentar ler pelo menos algumas perguntas. Por exemplo, o Douglas de Nova Lima mandou aqui uma mensagem. Nova Lima, cidade aqui pertinho de Belo Horizonte, né? O Douglas pergunta o seguinte: gostaria de saber se Adão é filho de Deus ou uma criatura de Deus? Boa pergunta, hein? Eita! Para ser filho de Deus tem que fazer o quê? Segundo João capítulo 1, verso 12, né? Todos os que me receberam, deles poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Exato. Não é? A Mairi, ou Meire, da Bahia, é outra Meire, né? Outra. É outra. E escreve M-A-I-R-I, Mairi, da Bahia, diz assim: não vejo diferença do Deus. Ixi, eu estou lendo as perguntas, entra mais o WhatsApp, mexe aqui no celular. Deixa eu ver onde que está. Aqui, ó. Não, cadê? Não vejo diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento. Para mim, a palavra de Deus é uma só. Amém. Você até falou, né? Um testamento só quase, né? O Newton diz assim: cheguei agora, mas creio que Deus, no Velho Testamento, se mostrou Senhor. E no Novo Testamento, ele se mostrou Pai. O que vocês acham dessa conceituação? Eu acho que ele é Senhor e amoroso em ambos os testamentos. Até porque Filipenses capítulo 2, né, vai dizer que Deus elevou o nome de Jesus, né, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios, né, é o Senhor absoluto. Eu queria, né, para quem está assistindo aí e ainda não conseguiu quebrar essa ideia de que um Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, mau, sanguinário, justiceiro, que as pessoas pudessem ler o texto de Ezequiel 16 em casa, né, vai falar como que do nascimento de Jerusalém, de Israel, né, e o verso 6 vai dizer, né, o Senhor passando por perto vi você esperneando em seu sangue, enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse viva, e aí ele vai começar a falar, né, como que cercou o seu povo de amor. E um outro texto também é Oséias capítulo 11, né? Ai, como esse texto fala ao meu coração. O verso 4 fala assim: eu, o Senhor, os conduzi com laços de bondade humana, com cordas de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para dar-lhes de comer. Antigo Testamento. Antigo Testamento, né? Deus tira o jugo dos nossos ombros, né? Das nossas queixadas, né? Se inclina para nos alimentar. Que Deus tremendo. Aleluia. Quero agradecer demais, viu, querida Renata, querido pastor Rogério. Agradecer você também. Olha, nosso Deus é amor no Antigo e no Novo. Aleluia. E Deus é justo no Antigo e no Novo. Amém. Eu espero que você tenha gostado do programa. São várias mensagens que chegaram, não dá para ler todas. O Vinícius, do Rio de Janeiro, de Teresópolis. A Sandra, do Vale do Jequitinhonha, mandou mensagens. A música que está tocando quer dizer que eu tenho que terminar o programa. Mas eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem. O Celso de Minas Gerais. E amanhã, 12h15, mais um bate-papo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigado e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.